Fala pessoal, rapidinho esse vídeo, tá? Eu não queria mais tocar nesse assunto lá da live do Alexandre, lá de Silvestre, tá? Porque pra mim já deu esse assunto. Eu tenho a minha exegese, já falei pra vocês analisarem os argumentos deles, cada um tire suas conclusões, tá? Eu não vou ficar esticando esse assunto porque é um negócio bem desgastante, tá? Pra falar a verdade. Mas aí o Alexandre, ele comentou no meu vídeo que eu não refutei um argumento, né, que realmente eu não falei no meu vídeo, que é sobre os especialistas que o Silvestre mostrou, tá? E olha pra vocês verem como é engraçado as coisas, pessoal. O que eu vou falar nesse vídeo aqui agora, eu já falei em vídeos aqui no canal de anos atrás, tá? Se eu me esquecer de colocar aqui na tela final, quer ver quando eu estou editando um vídeo, meu notebook demora tanto que eu esqueço de colocar o vídeo, tá? Mas se eu esquecer de colocar aqui na tela final desse vídeo, vocês digitem no YouTube o nome do meu canal, Analisando as Escrituras, e digita tipos de falácia, tá? É um vídeo que eu fiz falando sobre falácias em debates, que isso daí pra mim é exatamente isso, é uma falácia. A falácia dos especialistas. Eu já mencionei nesse vídeo de anos atrás, mas eu vou comentar para vocês aqui, para vocês entenderem o que acontece. Vocês sabem que eu sou miticista, né? Eu não acredito que o Jesus da Bíblia tenha existido. Isso chama-se miticismo, tá? Porque você não tem evidências, ninguém viu esse personagem. O próprio Filo de Alexandria tinha um parente que era procurador na Judeia, não menciona uma vírgula sequer de Jesus. Enfim, só para situar para vocês. Uma vez eu vi o professor Euler e o professor Ferreirinha naquele canal do Elton, acho que é Arena Apologética o nome. Aliás, para quem não sabe, eu sou amigo do professor Ferreirinha, tá? Um abraço, gosto muito dele. E o Euler estava tecendo elogios para o professor Ferreirinha. O Euler mencionou que o Ferreirinha teve um debate com um judeu, e o Ferreirinha citou 20 especialistas que provavam que Jesus existiu. Eu pergunto para vocês, isso faz o personagem de Jesus ter existido? Não. Primeiro que a academia nunca debateu muito essa questão do Jesus histórico, né? Isso é uma coisa mais recente. Até um tempo atrás era até um tabu falar essas coisas. Segundo, que muitos acadêmicos, a maioria desses, inclusive que o Ferreirinha citou, são acadêmicos cristãos. Então é claro que um acadêmico cristão ele vai dizer que Jesus existiu. Ele vai trazer alguma prova concreta da existência de Jesus, do personagem? Uma placa, um achado arqueológico, alguém da época que viu ele mencionou, um historiador? Não. Eles vão usar argumentos para provar que Jesus existiu. Um dos argumentos são aqueles critérios que eles usam, né, como o critério do constrangimento, que ninguém ia criar uma história fictícia de um personagem e colocar ele em situações constrangedoras. O critério da múltipla fonte, o critério de não sei o quê. São apenas critérios que eles foram criando, mas isso não prova que Jesus existiu. Mas mesmo assim o Ferreirinha apresentou 20 especialistas e eu acho até que é pouco. Porque o tanto de acadêmicos cristãos que nós temos, até porque aqui quase todas as Américas são cristãs, Estados Unidos, México, América Central, América do Sul, Brasil, você vai encontrar mais de 1000 acadêmicos que falam que Jesus existiu. Isso quer dizer que Jesus existiu, pessoal? Não. E esse é o problema da academia. Na academia, pessoal, só vale alguma coisa quando você tem um consenso. Quando a academia já bateu o martelo e falou, isso aqui não tem mais o que discutir. Porque você tem acadêmicos que vão ter visões diferentes, ainda mais de textos que são textos que podem ser livre interpretação, você vai ter um monte. Quer ver? Vou citar um outro exemplo para vocês. O professor Afonso aqui do YouTube, o cara foi professor da USP. Ele é acadêmico. Ele não só defende o Jesus histórico, que Jesus foi o Messias, como também defende a Terra plana. Então, se um terraplanista quiser debater comigo, ele pode citar o professor Afonso como acadêmico. Olha, esse cara é acadêmico, ele tem um nível superior ao seu, Ronaldo, e ele fala que a Terra é plana. Isso vai fazer a Terra ser plana? Não, pessoal. Então, esse argumento, sabe, da autoridade ou do especialista, com todo respeito, isso não prova nada. Vocês não acompanham, por exemplo, o biólogo Henrique em alguns debates? O biólogo Henrique debate com biólogos que negam a evolução. São pessoas formadas em nível superior e que acham que a evolução é uma farsa. São acadêmicos também. Então quer dizer que só porque alguns acadêmicos respaldam alguma coisa quer dizer que é verdade? Não, pessoal, porque se for assim então, vira uma guerra de especialistas. Por exemplo, o Silvestre vai citar os especialistas dele e eu posso citar os meus. Inclusive ontem, quando eu estava fazendo esse vídeo, né, eu estava lendo um artigo que eu estava pesquisando sobre o tema, sobre acadêmicos que estavam falando da dificuldade de se interpretar Levítico 18, 22. Tanto que não tem um consenso dos acadêmicos, os que estudam sobre esse texto. Eles vão desde a raiz em hebraica, etimologia, ugarítico, tal, tipo o professor Sabino. E até eles têm dificuldade em chegar num consenso. Tanto que a academia nunca bateu um consenso que a tradução de Levítico 18, 22 é o que está na Bíblia. Não tem esse consenso. Você pode achar, sim, milhares de acadêmicos, até mais de 20 mil, que vão dizer que ali Levítico fala, sim, a proibição da homossexualidade. Mas você não vai ter um consenso acadêmico, porque você vai ter esses outros acadêmicos que também estudaram as mesmas coisas e que discordam. Então aí o debate não vira mais um debate entre duas pessoas, vira um debate de acadêmicos. O meu acadêmico diz que sim, o meu acadêmico diz que não, o meu acadêmico diz que sim, o meu acadêmico diz que não. Isso aí não existe, pessoal, entendeu? Tanto que a maioria dos acadêmicos, né, pelo menos aqui no Brasil, muitos são cristãos. Não vou dizer a maioria ou todos, mas muitos são cristãos. Então, para qualquer cristão que você perguntar,
sobre Levítico 18 e 22, eles vão dizer que ali proíbe a homossexualidade. Porque eles já têm uma mente enviesada por trás disso. Então, o argumento que eu estava usando naquele meu vídeo era analisar o texto, principalmente o texto, porque se for utilizar acadêmicos, com todo respeito, a gente vai encontrar acadêmicos dos dois lados. Ah, Ronaldo, mas você citou fontes do Talmud. Citei para ver como é que os sábios entendiam essas questões na época. Para mostrar que já tinham homossexualidade assim na época, porque era debatida entre os sábios, e tinham visões diferentes. Como eu falei, José tinha uma visão mais conservadora, né, vamos dizer assim. É só você ler na obra de José como ele narra, por exemplo, sobre Davi e Jonathan. Ele tira todos aqueles elementos que dão uma segunda intenção, como está na Bíblia. José, ele até omite algumas coisas, omite que Saul xingou Jonathan, tal, que eles se beijavam, tirava a roupa, ele omite. Então essa é a visão de José. O que não quer dizer que era a visão de todos os rabinos ou sábios da época que estudaram esses textos. Tá? Então eu já vou finalizar aqui o vídeo, só por causa desse argumento aí que eu esqueci, tá bom? Pessoal, acadêmicos, eu também tenho um vídeo aqui no canal muito bom, onde eu expliquei uma vez que os meus colegas acadêmicos, é uma regra da academia, tá? Chama-se regra de 3 fontes. Eu já fiz um vídeo sobre isso, só vou citar aqui para vocês. Um acadêmico, quando ele apresenta um trabalho, ele tem que citar pelo menos 3 fontes distintas. É uma regra da academia, para quem não sabe. Por quê? Porque se você citar só uma fonte, você não está pensando por você, você está usando a fonte que já pensou por você. É que nesse aí você está especialista, a pessoa não está analisando o texto, a pessoa está citando o que o especialista analisou. Então você tem que analisar fontes diferentes para você chegar numa conclusão mais honesta. Porque senão, como eu falei, eu posso pegar o professor Afonso, trazer ele aqui no meu canal e provar que a Terra é plana, pronto. Então não é bem assim, né, pessoal? Então, especialistas, com todo respeito, tá? Eu sei que tem muitos especialistas de todos os tipos aqui no Brasil, mas o especialista não é o bastante para você provar um argumento, porque ali é a interpretação do especialista. Porque se for assim, então, o biólogo Henrique está errado. A evolução é uma farsa, porque já foi especialista debater com ele, e especialistas falando que a evolução é uma farsa. Sendo que nós temos provas e evidências da evolução. O próprio aquele Eberlin mesmo, parece que ele é formado em alguma coisa, né? Aquele Eberlin, sei lá o nome dele, ele é formado em alguma coisa assim. Quer dizer então que a evolução é uma farsa? Quer dizer que a Terra é plana? Quer dizer que o aquecimento global é uma farsa, como defende o especialista Ricardo Felício? Então não é só citar especialista, pessoal, porque citar especialista eu também posso citar um monte aqui. Tiro um dia, faço aqui uma pesquisa, cito uns 6 especialistas, pronto. E aí? Tá bom? Então fica a dica aí pra vocês. Obrigado aí por ter assistido. Quem gostou, dá um likezinho no vídeo, tá? Não quero mais tocar nesse assunto, tá? Nem quero que fiquem comentando aí, porque senão isso aí vira uma bola de neve, tá? Como eu falei, eu tô aqui no meu canal fazendo a minha exegese, tá? Quem não concorda, é só não seguir, não assistir. Tem outros canais aí, tem o Sabino, o professor J. Neves, tem outros canais aí que são muito bons, tá bom? Fiquem à vontade. Paz a todos.